A graça e a paz de Jesus, amados, retorna para o nosso pão da casa. Nós estamos lendo Êxodo capítulo 26. E há uma descrição de materiais sendo usados na construção do tabernáculo. Ali vamos se falar de cortinas, de tábuas, de madeira coberta de ouro, de prata e de tantos outros materiais. E a gente lê esse capítulo, às vezes, sem compreender que tudo isso tem um simbolismo e aponta para a pessoa de Cristo Jesus. Se você observar no capítulo anterior, Deus convida o povo de Deus para ofertar. Mas por onde começa a construção? A construção começa pelos utensílios que estão no interior. Os utensílios que são para o interior do tabernáculo. E o primeiro utensílio que ele vai falar é a respeito da Arca da Aliança. E depois ele fala da mesa da propiciação, que é a mesa dos pães. E ele vai falar também a respeito do candelabro de ouro. E ele não fala no capítulo 25, mas mais adiante ele vai falar a respeito do altar de incenso. Todos esses utensílios ficavam no interior do tabernáculo. Isso mostra o seguinte: a construção de Deus começa de dentro para fora. Onde é que começa a construção de Deus? Lá no nosso interior. No dia que nós rendemos a nossa vida a Jesus, ao Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, ele vem habitar no interior do homem, lá no seu espírito. A partir dali começa a construção de Deus. Por isso, quando se fala da construção do tabernáculo, que aponta para a construção de Deus na nossa vida e também a construção de Deus na igreja, porque a igreja é a construção de Deus, é a extensão do Senhor, ele começa a falar dos utensílios que estão no interior, porque a construção de Deus é de dentro para fora. Então, nada que está na Bíblia, toda essa descrição que você vê, que às vezes parece até chata de ler, ela tem um significado importante. E você sabia que a Arca da Aliança ela era feita de madeira de acácia, mas ela era coberta de ouro. O ouro aponta para a realeza e a madeira aponta para a humanidade. Por isso que a arca ela é símbolo de Cristo. Ela aponta para a presença de Deus. Mas não só isso, todos os utensílios ali, né? O candelabro de ouro que aponta para o Espírito Santo, a mesa de pães que aponta Jesus como o pão da vida, então a mesa da oração do incenso que aponta que Jesus ele é o nosso intercessor. Então tudo ali aponta para Cristo. E aí, no capítulo 26, vai se falar a respeito daquilo que formava as paredes do tabernáculo e a cobertura do tabernáculo. É isso que está sendo descrito ali pelas cortinas e também está sendo descrito ali pelas tábuas. Você percebe que eram tábuas de madeira revestidas de ouro, para dizer que nós, a humanidade redimida, nós somos a extensão de Cristo. Quer dizer, se fosse só humanidade, não teria ouro. Quer dizer, mas nós temos ali, como ele descreve, cada tábua era unida de duas em duas. E elas formavam, ao todo, 48 tábuas de ouro que cercavam, que formavam as paredes do tabernáculo. Esse número 48 é a multiplicação de 6 vezes 8. 6 é o número do homem. Por que é o número do homem na Bíblia? Porque o homem é criado no 6º dia. E 8 representa o dia da ressurreição. É o tempo do recomeço. Que a palavra de Deus conta ali 6 dias, no 7º dia, que era o sábado, você descansava, mas o 8º dia, que é apontado como domingo, o tempo da ressurreição. Então está falando, essas tábuas apontam para o homem redimido, o homem salvo por Cristo. É ele que forma a igreja. O que é que forma a igreja? No centro é o Senhor, representado pela arca, por todos os utensílios. Mas em torno de Cristo estão os homens redimidos. Você prestou atenção que as bases onde as tábuas estão firmadas são bases de prata? E a base de prata aponta para a redenção, para a salvação. Porque Jesus foi comprado por 30 moedas de prata, né? Então a prata na Bíblia aponta para a ressurreição. Então preste atenção, essas tábuas são firmadas em cima dessas bases que apontam para a ressurreição e elas são revestidas de ouro, para dizer que agora elas têm a realidade de Deus sobre elas. E é interessante a gente ver a conclusão da descrição do capítulo, porque diz que a cobertura do tabernáculo era composta por 4 camadas. Primeiro, o linho, que aponta
para a ausência de pecado, isso aponta para Jesus. Jesus não tinha pecado, por isso a primeira coberta que tinha era de linho. Depois vinha uma coberta feita de pelos de cabra. A cabra aí aponta para o pecado do homem, para dizer que Jesus levou sobre si, aquele que não tinha pecado, levou sobre si os nossos pecados. E depois vinha uma outra cobertura, uma terceira cobertura, que eram peles tingidas de vermelho, para dizer que foi através do sangue de Jesus que esses pecados foram resolvidos. E por fim vinha uma pele mais grossa no final, representando a proteção total de Deus, porque os pecados foram resolvidos. Então ali, essa construção toda, esse desenho todo, ele aponta para a igreja, para a construção de Deus na sua vida e aponta para o Senhor Jesus. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe, receba o pão da casa.